O que será que me dá? Que me bole por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? Vivemos uma era em que o dinheiro deixou de ser papel para se tornar impulso digital. Um toque na tela substitui a ida ao banco, um código substitui a assinatura, um aplicativo passou a concentrar toda uma vida financeira. Mas enquanto a tecnologia avançou, a proteção do consumidor não acompanhou o mesmo ritmo. O resultado é uma assimetria profunda, quase invisível, entre o cidadão comum e as grandes instituições financeiras. De um lado, o consumidor, pessoa física, que confia nos sistemas bancários por absoluta necessidade. Do outro, bancos estruturados, altamente tecnificados, munidos de equipes jurídicas, algoritmos de risco, inteligência de dados e poder econômico incomparável. É nessa desigualdade concreta que nasce o conceito jurídico da hipossuficiência. O Código de Defesa do Consumidor não surgiu por benevolência, mas como resposta jurídica a uma realidade social evidente. As relações de consumo não são equilibradas. Por isso, o legislador reconheceu, já no artigo 4º, inciso 1, a vulnerabilidade do consumidor como princípio basilar do sistema. Vulnerabilidade esta que não se restringe ao aspecto econômico, mas se estende ao campo técnico, informacional e jurídico, sobretudo quando se trata de operações bancárias digitais. Em matéria financeira, o consumidor é presumidamente hipossuficiente. Não domina os fluxos de segurança, não compreende os bastidores tecnológicos, não participa da arquitetura dos sistemas bancários e, tampouco, possui ingerência sobre os protocolos de proteção. Ele confia, e essa confiança é induzida pelo próprio modelo de negócio das instituições financeiras, que se apresentam como seguras, modernas e confiáveis. A doutrina é clara ao reconhecer que essa confiança não é um ato ingênuo, mas um pressuposto jurídico da relação contratual. Como ensina Cláudia Lima Marques, o consumidor deposita legítima expectativa de segurança no serviço prestado, sendo dever do fornecedor assegurar não apenas a funcionalidade, mas a integridade do sistema. Quando essa expectativa é frustrada, não há falha individual do usuário, mas falha na prestação do serviço. É nesse contexto que os golpes bancários, as fraudes digitais e os desvios via Pix não podem ser tratados como eventos fortuitos e isolados. Eles integram o chamado fortuito interno, riscos inerentes à atividade financeira moderna. A própria jurisprudência do STJ consolidou esse entendimento ao editar a súmula 479, firmando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias. A responsabilidade objetiva não exige culpa, exige apenas o dano e o nexo com o serviço prestado. Isso porque, no direito do consumidor, quem ofere lucro com a atividade deve assumir os riscos dela. Transferir esse ônus ao consumidor hipossuficiente seria inverter a lógica de proteção que fundamenta o Estado democrático de direito. No entanto, apesar da legislação clara e da jurisprudência consolidada, milhares de vítimas escutam diariamente frases como: "Foi culpa sua, o sistema é seguro, não podemos fazer nada." Essas respostas não encontram respaldo no ordenamento jurídico. Revelam antes uma tentativa de deslocamento indevido de responsabilidade, sustentada pelo desconhecimento da população e pelo medo de enfrentar grandes instituições.
Este e-book nasce exatamente para romper esse ciclo. Ele não foi escrito para acusar bancos indiscriminadamente, tampouco para incentivar litígios temerários. Foi concebido como instrumento de educação jurídica para devolver ao cidadão algo que lhe foi retirado, informação qualificada. Aqui o leitor encontrará não apenas explicações, mas fundamentos legais, doutrina respeitada, entendimentos jurisprudenciais consolidados e, sobretudo, orientação prática, porque acesso à justiça não começa no fórum, começa no conhecimento. Ao compreender seus direitos, o consumidor deixa de ser refém do medo, da vergonha ou da culpa. Passa a ocupar o lugar que a lei sempre lhe reservou, o centro da proteção jurídica nas relações de consumo. Esse material é, portanto, um ato de responsabilidade social, porque informar é proteger, e proteger no direito do consumidor é dever legal, não favor institucional. Quando a informação devolve dignidade e o direito cumpre sua função social. Fraudes bancárias não acontecem apenas no sistema, elas acontecem na vida real. Elas atingem salários, aposentadorias, economias guardadas com sacrifício, planos interrompidos e noites mal dormidas. A perda não é apenas financeira, é emocional, simbólica e profundamente humana. Por isso, tratar golpes digitais como meros incidentes tecnológicos é reduzir uma dor concreta a um problema abstrato. Este e-book foi escrito para reafirmar uma verdade que a lei nunca negou, mas muitas vítimas foram levadas a esquecer. O consumidor não está sozinho. O Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, a doutrina jurídica e a jurisprudência dos tribunais existem para proteger justamente quem ocupa a posição mais frágil da relação. A vulnerabilidade do consumidor não é fraqueza moral, mas realidade jurídica reconhecida. É a partir dela que nasce a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e o dever de segurança que rege os serviços bancários. Nenhuma inovação tecnológica autoriza o retrocesso de direitos. Nenhuma conveniência digital pode justificar a transferência do risco ao cidadão comum. Quando um sistema falha, o direito intervém. Quando a falha gera dano, a justiça reequilibra. Essa é a lógica civilizatória que sustenta o Estado democrático de direito. Este material não foi criado para estimular conflitos, mas para restaurar consciência jurídica. Informar é proteger, esclarecer é prevenir e orientar é devolver às pessoas algo essencial: o poder de agir sem medo e sem culpa. Se você chegou até aqui tendo sido vítima de um golpe, saiba: o erro não define quem você é. Confiar não foi sua falha. Buscar ajuda não é fraqueza. Se você chegou até aqui para se informar, compartilhar ou orientar alguém, saiba também: a informação correta salva patrimônios, vínculos e dignidades. A advocacia, que se propõe a ser humana, não vive apenas nos processos, vive no acesso ao conhecimento, na responsabilidade social e na coragem de dizer que direitos existem e funcionam. Que este e-book circule, que ele alcance quem precisa, que ele rompa o silêncio, a culpa indevida e o medo institucionalizado. Porque, no fim, justiça não é apenas reparar danos, é impedir que a injustiça se repita. Se você gostou desse conteúdo e quer o artigo na íntegra, acesse www.iganziadvocacia.adv.br ou as redes sociais Ana Iganzi, oficial Iganzi Advocacia.